e sobre a situação no litoral de São Paulo, deslizamentos e desmoronamento de vias, influência do solo molhado e riscos em caso de novas tempestades. Vamos conversar agora com o professor de Geografia Física da FMU, Alexander Evaso. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite, Kalina. Boa noite, Carlo e assinantes da Jovem Pan News. Falei certinho o seu nome, professor? Falou sim. Que bom. Bom, vamos lá, olha só. Primeiramente, professor, gostaria de saber por que praticamente todo santo ano, durante o verão, nessa época de chuva, há tantos registros de deslizamentos de encostas de morros. Explica pra gente, pra nossa audiência. Bom, primeiro você tem características aí do próprio solo, né? Então você tem a área, né, da Serra do Mar que influi muito quando você tem a chegada de frentes, né, e nebulosidade, né, a formação de nuvens, você tem a ocorrência da chuva orográfica. Então, naturalmente, você tem, por todo o litoral paulista, uma grande probabilidade de ter chuvas mais carregadas, né? Obviamente que no período do verão, né, você tem a ocorrência de mais frentes frias, e essas frentes frias acabam influenciando aí, favorecendo, né, obviamente, a pluviosidade, né, e aí a ocorrência dessas pluviosidades aí maiores, né. Agora, uma das coisas que influencia bastante é o fato do fenômeno Laninha, né. Nós estamos vivendo aí o início desse ano aqui, desde 2020, a ocorrência do Laninha, e o Laninha ele potencializa a ocorrência de frentes frias. As frentes frias vêm com muito mais força, né, para o litoral aqui de São Paulo, e, por conseguinte, você tem aí também a ocorrência de células de baixa pressão que sucedem essas frentes frias. Isso aí acaba, junto com a temperatura do mar, né, mais aquecido, você tem uma evaporação muito mais forte, né, e aí a formação das nuvens de chuva, né, com muito mais intensidade. Se há essa previsão de chuva, né? Todo verão a gente sabe que realmente chove bastante, e se há previsão de outros fenômenos que acabam potencializando todo esse cenário, por que ainda existem tantas tragédias relacionadas a deslizamentos? O que pode ser feito para evitar isso, até mesmo ali nessa questão geográfica? Infelizmente é uma questão de planejamento, né? Você tem a ocorrência de muitas ocupações irregulares nas áreas de encosta, né? E essas áreas de encosta, elas são configuradas de que maneira? Você tem uma pequena capa de solo, né, por conta do relevo extremamente acidentado, e com isso, qualquer, né, pluviosidade mais intensa, você tem a saturação do solo, e aí com isso acaba favorecendo aí os deslizamentos. Se você tem uma pluviosidade ainda mais forte, você aumenta mais chances ainda de ter esses deslizamentos e intensificar o fenômeno, que é um fenômeno natural, mas dada a ocupação irregular em áreas de encosta, você potencializa, né, o desastre. Essas ocupações irregulares, que a gente sabe que é um grave problema do Brasil, até por conta da pobreza, da falta de moradias. Existe também esses deslizamentos que invadem rodovias, enfim. Aí entra aquela história do muro de arrimo. Eles, de fato, são eficazes, professor? Como que eles ajudam? Você tem, obviamente, alguns sistemas, né, de escora, né, mas que você tem até um certo ponto alguma eficácia, né. Chega um momento que a saturação é tanta, né, ou então o próprio peso, né, das rochas misturado com o material, né, que está acima dos muros de arrimo, que eventualmente você também pode levar a destruição daquele recurso, né? Então, assim, há sim, obviamente, cálculos, né, que prevêem exatamente a saturação do solo, né, o amortecimento desses
dessas questões, né, do próprio solo ali, das rochas. Porém, para você ter uma ideia, Kalina, a chuva, né, que ocorreu, né, ao longo aí dos últimos dias superou já consideravelmente a chuva inteira que caiu no verão passado nessa região. Então, com isso, é uma exceção, é uma chuva, né, extrema, e com isso, muitas vezes, os muros de arrimo não suportam, né, eles não foram projetados para superarem, né, exatamente essa possibilidade. Né. Garantem essa segurança. Ainda chove por lá, professor, ou seja, ainda há risco de novos deslizamentos? Sem dúvida. Na verdade, há uma previsão, aí, há um alerta já emitido pela própria Defesa Civil, né? Para quem não sabe o número da Defesa Civil, eu tomo a liberdade aqui de falar, é 199, né? Justamente a Defesa Civil de São Sebastião emitiu hoje mesmo um alerta que de hoje até sexta-feira há uma previsão de chuva muito forte, podendo atingir aí 200 milímetros, mais ou menos um terço, né, do que choveu nas 15 horas ali, aproximadamente do domingo, né, para segunda, e há risco, sim, de desabamentos, enchentes e deslizamentos. Né? Óbvio, você já tem um solo saturado ali, aí você tem um aumento de pluviosidade nas próximas horas, isso acaba, né, então, eventualmente, áreas que não foram ainda atingidas podem ser atingidas devido à saturação do solo e a novos deslizamentos e desabamentos. Ou seja, ainda há riscos iminentes. Bom, Carlo Cauti, a sua pergunta. Professor, boa noite. Eu queria perguntar, professor, todo mundo que frequenta o litoral de São Paulo sabe que quando a gente pega Rio Santos, na parte perto da costa, temos as casas mais abastadas, as pessoas mais ricas, que devem respeitar rígidas leis que limitam, por exemplo, a dimensão das casas, não pode construir prédios, etc. E do lado direito, lado esquerdo, na verdade, né, perto dos morros, são as casas de pessoas mais pobres, que não respeitam nenhum tipo de regra, criam até pequenos prédios de mais andares. Não seria mais lógico, professor, mudar a regra que limita a construção perto da areia, permitir, como acontece, por exemplo, em Santa Catarina, ou até na Riviera Francesa, pequenos prédios ou prédios maiores para diminuir o custo dos imóveis e permitir que essas pessoas mais pobres possam morar do outro lado da Rio Santos, do outro lado, não próximos dos morros, e evitar esses tipos de desastres no futuro? Bom, eu entendo que, assim, os municípios, se eles já não revisaram as suas leis de zoneamento, elas deverão revisar as suas leis de zoneamento, aperfeiçoar os métodos de fiscalização das áreas de risco, né? A gente sabe que há anos já existe um mapeamento das áreas de risco de toda essa região, né? À disposição pelo Estado de São Paulo, né? E infelizmente o que ocorre? Talvez uma certa leniência com relação à ocupação, né? E eu acredito que, sim, se nós tivéssemos uma reforma, digamos assim, né, regional dessas leis de zoneamento urbano, nós poderíamos adequar, sim, né, com moradias, né, adequadas e tudo para essa população que está ocupando essas áreas de risco. Tá? É muito importante retirar essas pessoas dessas áreas de risco, porém, nós precisamos ter uma política também de destinação dessas pessoas, né? Muitas vezes elas prestam serviços para a população mais abastada, né? Que fica já à beira do, né? A própria Barra do Saí, né? Tem a Vila do Saí são de pessoas, né? Formada por pessoas que prestam serviços para quem mora na Barra do Saí. Então, há sim uma associação entre essas populações, porém, o risco é todo daquela população que está ali muito próximo dos morros, né? E, obviamente, sujeito ali a serem atingidas pelos deslizamentos.
A gente acompanhando aí as imagens, né? Essa imagem é uma das imagens que impressionam, né? A quantidade de terra que cai do alto do morro, derruba esse muro, que cai sobre este carro. Outras imagens também de rodovias, né? Com buracos, crateras imensas. Professor, dá para mensurar, dá para calcular quanto tempo para arrumar todo esse estrago, tanto das rodovias, reconstruir as rodovias, proteger os morros, né, de repente de novos deslizamentos? É um trabalho que demanda muito tempo? É um trabalho bastante grande. Para ter ideia, a recuperação, se não me falha a memória, da Mogi Bertioga, nos trechos em que ela foi atingido, foi noticiado aí que pode levar aproximadamente 180 dias para recuperar completamente. O trecho entre a Barra do Saí e Juqueí, né, foi praticamente destruída, né? E isso provavelmente vai demandar um bom tempo para se recuperar, né? Difícil a gente prever, porque também, né, há necessidade de uma grande mobilização, questões de prioridade orçamentária do governo do estado, do governo federal, aliás, né, a BR é federal, né, 101. Então é necessário saber, né, a questão de prioridade, né, do investimento para recuperar, né, a rodovia. Quanto maior o investimento, maior a rapidez na decisão de recuperar esse trecho, né, ali, mais rápido nós teremos aí à disposição a BR-101. Para o senhor, professor, que é um especialista, tem muita experiência na área, qual deve ser a prioridade agora das autoridades? Eu acredito que a primeira coisa seria a evacuação das pessoas que estão em áreas de risco, né, principalmente nas próximas 48 horas, né, priorizar isso realmente, né, o reposicionamento dessas pessoas em abrigos, em áreas que estariam fora de perigo, né, nesses municípios. As pessoas, em geral, se elas não estiverem em uma situação, né, de risco, se elas estiverem ali, por exemplo, com água, luz, né, comunicações disponíveis, etc., elas podem ficar no mesmo lugar em que elas estão. Porém, se elas perceberem que há uma movimentação de terra nas imediações, e já existem casas com rachaduras, ou a própria casa delas está em rachadura, é aconselhável que essa família ou essas pessoas saiam dali e se desloquem para áreas mais seguras, né? Sempre se informando com a Defesa Civil, entrando em contato eventualmente com os bombeiros, né, para que essas pessoas possam, né, ir para a segurança. Professor, a gente está falando das prioridades. E a médio e longo prazo para que situações como essas não se repitam? Olha, eu acredito muito no planejamento propriamente dito, né? Então, se você efetivamente planeja e implanta o que você planejou, cumpre, né, o que você planejou, realmente tem eficácia a médio e longo prazo. Agora, se há uma leniência, né, se, por exemplo, você cria toda uma lei de zoneamento, você cria toda uma política voltada, né, para atendimento, né, dessas áreas aí de risco, mas as ocupações continuarem da mesma maneira, na mesma marcha, né, e essas populações não saírem de lá e forem para áreas mais seguras, com certeza nós veremos muitos anos pela frente aí essa situação extremamente preocupante e extremamente perigosa para as pessoas. Tá certo, professor Alexander Evaso, obrigada pela entrevista, boa noite para o senhor. Muito obrigado por me receberem, um abraço, obrigado Kalina, obrigado Carlos e a todos os assinantes.